E se eu te dissesse que isso aqui já foi considerado um inimigo público? Pior. E se eu te dissesse que comer isso na rua já foi legal e dava até multa? Não, você não ouviu errado. Em 1894, na capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro travou uma guerra contra ela, a melancia. Esta é a história bizarra de como a fruta mais refrescante do verão virou caso de polícia. Para entender por que proibiram a melancia, você precisa entender como era o Rio de Janeiro de 1894. A República tinha acabado de nascer. A escravidão tinha acabado de ser abolida. A cidade estava explodindo de gente, mas não tinha infraestrutura. O rio era um foco de doenças. O esgoto corria a céu aberto. O lixo se acumulava. E epidemias terríveis matavam milhares de pessoas. A cólera, em especial, era o grande terror da época. A medicina ainda estava engatinhando. Os médicos e cientistas, conhecidos como higienistas, estavam desesperados para parar as doenças. E na falta de um vilão, claro, eles começaram a procurar culpados no dia a dia da população. E a melancia parecia a suspeita perfeita. Mas por quê? Primeiro, o cultivo. A melancia cresce no chão. Naquela época, muitas plantações ao redor da cidade eram irrigadas com água de rios, que também recebiam o esgoto da cidade. A teoria era que a fruta chupava as doenças, os miasmas, direto do solo contaminado. Segundo, a venda. A melancia não era vendida no supermercado como hoje. Era vendida por ambulantes, em fatias. Elas ficavam expostas o dia todo, pegando poeira, moscas e todo tipo de sujeira da rua. Terceiro e pior, a refrescância. Para manter as fatias com aparência suculenta, os vendedores as molhavam. Com que água? Muitas vezes, com água não tratada, pega de fontes ou bicas públicas que também podiam estar contaminadas. A melancia virou, aos olhos das autoridades, uma verdadeira bomba relógio de febre, tifoide e cólera, vendida livremente nas ruas. Então a Prefeitura do Rio de Janeiro, que na época era o Distrito Federal, não teve dúvidas. Em 1894, ela publicou o seu novo Código de Posturas. E esse código era uma tentativa de civilizar e higienizar a cidade na marra. Ele proibia um monte de coisa, proibia cuspir no chão, proibia criar porcos na área urbana, proibia soltar pipa em certas áreas e sim, proibia a venda e o consumo de melancia. Ser pego vendendo ou comendo uma fatia de melancia na rua podia resultar em multa e na apreensão da mercadoria criminosa. A guerra estava declarada. Mas aqui tem um pulo do gato. Essa guerra da melancia não era só sobre saúde. Era também sobre preconceito. A elite e os higienistas queriam europeizar o Rio. E a melancia era vista como uma fruta popular demais, suja, coisa de pobre. Era uma fruta que se comia com a mão, que fazia lambança. Não era chique. Proibir a melancia era também uma forma de tentar controlar os hábitos da população mais pobre e dos negros recém-libertos, que eram os principais vendedores e consumidores da fruta. Era uma guerra higiênica, mas também social. E aí, a lei pegou? Na prática, foi muito difícil fiscalizar. O povo continuou comendo melancia, só que de forma mais escondida. Com o tempo, e principalmente com os avanços reais na medicina, como as vacinas e a teoria dos germes de Oswaldo Cruz, e a lenta melhoria do saneamento, a melancia foi inocentada. A lei caiu no esquecimento. Percebemos que o problema não era a fruta, mas sim a água contaminada e a falta de higiene que a cercavam. Hoje, essa história parece uma piada, mas ela é um lembrete bizarro de como o medo e o preconceito podem transformar a coisa mais inocente do mundo em inimiga pública. Da próxima vez que você estiver no calor e pensar em uma melancia, lembre-se, você está prestes a cometer um crime delicioso que já foi proibido no Brasil. E aí? Você conhecia essa história? Sabe de alguma outra lei bizarra do Brasil que eu deveria investigar? Comenta aqui embaixo. E claro, se você também é um criminoso comedor de melancia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a próxima história bizarra. Um abraço e até
a próxima. Toda semana vamos ter uma bizarrice nova, hein? Não perca!